O assunto da noite é falar das justiças das aflições. Antes da gente começar, é sempre bom frisar, é sempre bom tentar voltar nesse assunto com todo mundo, que o expositor da noite é só uma pessoa que se propôs a estudar aquele assunto e que vem aqui discorrer sobre aquele assunto. Não significa que ele já aprendeu aquele assunto, não significa que ele sabe praticar tudo que ele vai falar, não. Significa que ele leu e descobriu um caminho e não tenham dúvidas que está refletindo sobre o assunto anteriormente já por estar trabalhando o assunto. Só isso. Essa é a única diferença. O tema da noite, você encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, do item 1 ao 10. Eu já tinha estudado os outros itens, do 1 ao 10, eu nunca tinha estudado, tinha lido, mas nunca tinha estudado, e é bem interessante, achei bem interessante, adorei o tema. Então, no item 1, vamos trazer a parábola para a gente discorrer em cima dela. Ele fala que bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os famintos e os sequiosos buscam justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em São Mateus. Depois tem uma outra passagem, o item 2, que é a passagem no Evangelho de Lucas. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. E ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Está no Evangelho de Lucas. Tem 3 passagens com 3 evangelistas diferentes. Quer dizer que é uma passagem, não são todos os capítulos que estão trabalhando sobre uma parábola que tem várias citações. Eu acho importante isso porque é sinal que diferentes evangelistas relataram a mesma passagem. E elas são parecidas, né? Ele está citando algumas palavras diferentes, mas elas são idênticas. Eu imagino, me corrija se eu estiver errado, quando eu li as primeiras 2 parábolas, a minha pergunta, antes de eu ler a terceira e antes de eu seguir adiante, a pergunta que me veio, e eu imagino que vem à cabeça de todos nós, mas então, por que uns sofrem mais do que outros? Essa pergunta me afligiu um pouco, no sentido de, mas então, se a gente acredita, porque está lá no item 1º, né, na pergunta 1ª do Livro dos Espíritos, que Deus é soberanamente bom e justo, que ele não age caprichosamente, nem ele é parcial, mas então como é que pode ter tanta diferença na sofreguidão? Não é? Porque existe essa diferença. Espero que quando a gente chegar no final, cada um individualmente vai formular suas próprias respostas. Eu cheguei a alguma conclusão, mas ela é minha. Que cada um, dentro das suas experiências, vai chegar a uma conclusão que é sua. E que não é nem errada, nem certa. Ela é sua, ela é de cada um que chegou a essa conclusão. E a gente tem que respeitar, porque é assim, cada um nos momentos diferentes, nós somos espíritos diferentes ao infinito. E assim sendo, ricos de interpretação e com interpretações diferentes, por conta dos diversos momentos que cada um de nós já tem passado ao redor dessa encarnação e outras que nos também influenciam e a gente não percebe nem lembra. Bom, as causas das aflições, no item 4, ele fala que elas podem ser de duas fontes. Vicissitudes da vida corrente, ou seja, dessa encarnação, ou de outras passagens, fora desta vida. Ele põe vida corrente ou fora desta vida, ou seja, de outras vidas. Bom, e se a gente conseguisse honestamente conseguisse visitar os nossos dias, as nossas passagens, ou toda a nossa vida, e os erros, principalmente, que a gente cometeu, ou ainda comete, talvez a gente consiga ir encontrando respostas para alguma das nossas aflições atuais, que podem ser
consequências da nossa imprevidência em relação ao orgulho, em relação à ambição e assim por diante. Quantos não se arruinam, se não foi nenhum de nós que passou por isso, mas quantos a gente não conhece, se a gente não consegue ver isso na nossa passagem atual, pela falta de ordem, né? Pela perseverança no mal proceder, não sabendo limitar desejo. Porque o desejo não é algo ruim, o desejo é algo bom, a gente tem que desejar o melhor, desejar progredir, quer dizer, o desejo é uma coisa boa, mas quanto a gente consegue colocar limites nesses desejos é importante. Quantas discussões e disputas, eu acho que nessa aí todo mundo entra. Pelo menos eu entro. Eu acho que a gente acaba entrando. A gente teria evitado com um pouquinho mais de moderação e menos suscetibilidade. Falei devagar porque a palavra é difícil mesmo. E é bonita. A gente pode trocá-la por melindre. A gente pode trocá-la por ser afetado pelas diferenças, ser afetado pelo questionamento, ser influenciado porque o outro não pensa como eu e insistir numa discussão infrutífera, porque às vezes a gente só pensa diferente. Né? Quantas discussões a gente podia... Essa eu acho muito atual, no momento atual do planeta, nas mais diversas áreas. Hoje é muito atual. Antigamente a gente só falava que era no campo do futebol, mas hoje ela é atual numa série de coisas. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, ou seja, intemperança, a falta de controle, de moderação nas suas emoções, que pode gerar doença, e dos excessos de todo gênero. Gente, não é dúvida para ninguém, não foi o espiritismo que trouxe isso, não foi nenhuma religião que trouxe isso, que tudo em excesso causa desequilíbrio. Qualquer coisa em excesso causa equilíbrio. Isso é uma coisa no senso comum. Não é diferente com os nossos males e com as nossas aflições. Esse é outro polêmico, mas quantos, está lá, está no Evangelho segundo o Espiritismo, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Ser bom pai ou ser boa mãe, talvez em alguns momentos significa tomar decisões não muito prazerosas. Dizer não para o filho, para quem já tem filho, é difícil, mas talvez faça parte dessa ação, dessa responsabilidade que é de ser pai ou ser mãe. Bom, aí nós estamos falando das causas, deixa eu acompanhar meu horário aqui, nós estamos falando das causas atuais. Eu acho que a maioria delas são causas que a gente consegue rever, ver possibilidade de ter acontecido na nossa vida. São coisas do cotidiano. Causar prejuízo num negócio, coisas desse gênero, ou ser ter mais vantagem do que o outro teve em algum negócio. Então, quantas coisas a gente vem carregando e que às vezes podem gerar essas aflições durante a mesma existência. Eu acho que eu consegui muito me associar com uma série delas aqui e que talvez me causem aflições nos dias atuais. Então, ela é da atual existência. E nas anteriores? Bom, nas anteriores, eu não sei se é mais fácil, mas ela é mais visível, porque ela está relacionada com coisas mais aparentes, né? Ou aquelas com as quais, eu acho que tem uma dica fácil de controlar, é aquelas que a gente não pode controlar. Eu não tenho controle sobre a doença, eu não tenho controle sobre... Eu posso me cuidar para ser saudável, mas se eu vou pegar esta ou aquela doença, se eu vou... sofrer de depressão, se eu vou sofrer de ansiedade, doenças mentais ou doenças físicas, se eu vou ter problema de pulmão porque eu fumei demais e assim por diante, sem nenhuma apologia aqui que entra quem fuma, on risk, ou seu próprio risco, como diriam, mas enfim, todas essas, então a doença é um fator que talvez são as aflições que a gente não controla, a perda de uma pessoa querida, é um fator que a gente não controla, é uma aflição, porque a gente fica aflito quando a gente se separa de um ente, de uma pessoa querida, seja ele um parente, seja ele um familiar. Essa separação causa uma aflição muito grande e nós não temos controle.
Eu não tenho controle sobre isso. As perdas de pessoas ligadas ou conhecidas jovens afligem mais ainda. Mas por quê? Então, todas essas, ou debilidades físicas e mentais desde a nascença, então são cataclismas, essas coisas que acontecem numa comunidade, terremoto, esse tipo de coisa que você não tem controle, é da natureza. Então, todas essas são aflições que, com certeza, estão relacionadas com causas anteriores. Por que eu estava ali naquele momento, naquela hora? Essa me remeteu muito, claro, não vou poder deixar de tocar no assunto, ao Covid-19. Por algum motivo, nós estamos aqui, nesse momento da história. Todo mundo está aqui comigo, vocês estão aí em casa. Por algum motivo, a gente está vivenciando esse momento, por algum motivo, a gente escolheu ou foi escolhido para estar aqui. Então, como é que a gente consegue viver com isso? Que é uma aflição de causas anteriores, é o que a gente vai tentar decorrer aqui. Tem vários itens, eu vou passar, mas um deles me chamou a atenção, que eu vou citar uma frase. Então, essa seria das causas, das aflições, causas de vidas anteriores, certo? Então, eu falei das causas atuais e das anteriores. Lembrando que as atuais são gerenciáveis, as minhas relações e assim por diante. E as anteriores, eu tenho que gerenciar como que eu lido com a aflição, mas não tenho como resolver a aflição. Algumas das minhas pessoas muito queridas desencarnaram amanhã, eu tenho que ver como é que eu trabalho isso, mas eu não tenho como resolver. Não está na nossa mão. Aí tem um item, no item 9, eu peguei só uma frase que me achou interessante e eu vou trabalhar em cima disso. O sofrimento que não provoca queixumes, queixa, reclamação, pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. O que ele quis dizer, assim, trazendo para outras palavras, né? Ele fala no final, não sei se vocês entenderam a frase, que no final ele fala que é um sinal de progresso porque é sem queixa. Porque a gente conhece pessoas que têm, todo mundo aqui conhece alguém que passa por dificuldades maiores do que outros. E alguns reclamam muito, outros reclamam menos, outros não reclamam e outros agradecem. Por que tem essa diferença? Como é que o cara tem uma situação tão parecida com o outro, mas o A reclama o dia inteiro e o B não reclama? Ele está tudo bem, está tudo, só agradece, etc, e assim por diante. Então, interessante essa passagem, mas eu acho interessante a gente entender também. Só o não queixume, só o não queixar, só o não reclamar, já é um sinal de progresso. Não significa que você resolveu, que você está resolvendo a prova, que você pagou o que você tinha que pagar. Não, significa que você está progredindo, você está aprendendo com aquela situação. Tem um outro item que fala, ainda falando da aflição, né? Falando da resignação. Ele fala assim: tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que do contrário terá que recomeçar. Quando a gente estuda um pouco mais, lê um pouco mais sobre a lei de ação e reação, a lei de ação e reação, se a gente está, de alguma maneira, vivenciando uma aflição, porque ela é a reação de alguma das nossas ações anteriores, se ela não for bem vivenciada, só tem uma outra saída: vamos experimentar de novo. Não é? Vamos experimentar de novo. E assim vai. Vamos experimentando até que uma hora que você fala: não, mas você sabe que eu acho que é até bom esse negócio de não conseguir andar nem mexer as pernas? Uma hora essas coisas pegam. Eu estou dando um exemplo. E, bom, talvez não tão bom, mas é um exemplo. Bom, eu fiquei pensando bastante em questão do Covid, mas eu vou chegar lá de novo. Vamos lá. Achei um outro material
de um livro que chama Religião dos Espíritos. Não sei se alguém já viu. É do Chico, pelo Emmanuel. E tem uma passagem fantástica. São questões e tudo é um compilado de reuniões públicas que o Chico fez e psicografou. A questão 908. Eu vou ler ela toda e nós vamos trabalhando sobre ela, tá? Examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria, vem de ego. A aflição do vício, ela normalmente chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. Do fanatismo chama-se intolerância. Essa eu acho muito oportuna e eu vou precisar parar aqui. Porque eu estou intolerante porque o outro pensa diferente. Ele só pensa diferente. E nós aprendemos com o Maher outro dia. Foi um amigo muito querido que veio fazer uma palestra às quintas-feiras, nas nossas chamadas de quinta-feira aí, e que disse que o outro tem o direito de pensar diferente, é o divino, sagrado direito de pensar diferente. Olha, eu não tinha nunca nem posto nesse contexto, mas o Maher apresentou isso para a gente, divino, sagrado direito de pensar diferente. E a gente é intolerante. E isso é a aflição do fanatismo, porque só eu estou certo. Isso é fanatismo. A aflição da fuga, que chama-se covardia. A aflição da inveja, que chama-se despeito. Eu fui buscar no dicionário o que era despeito. Ressentimento por desconsideração ou decepção. Isso é despeito. Essa é a aflição da inveja. Decepção porque eu não consigo ter igual ao outro, talvez, para a gente pensar. A aflição da leviandade chama-se insensatez, da indisciplina chama desordem, e aí da indisciplina eu vou ter que fazer citar cito mais para frente. Da sovinice que chama miséria, a aflição da injustiça que chama crueldade. O Emmanuel tem umas frases que não tem como reescrever, então tem só que ler mesmo. Ele fala assim: cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Ponto. A aflição do reino doméstico, da esfera profissional, do raciocínio, do sentimento, e é própria. Assim como a gente não pode ser intolerante com as verdades, a gente tem que ser paciente com as aflições de cada um. Eu conheço um cara lá em Rio Preto que falava assim: isso é frescura. É a aflição do cara, ou da pessoa, da menina, do homem. É a aflição dele. Não dá para você julgar se aquela aflição é grande ou pequena. É a aflição daquela pessoa. Cada um tem as suas. Ok, vou passar essa aqui. No livro Céu e Inferno, vou passar porque tem uma outra citação. Desculpe, eu achei o que eu queria ler para vocês. Quando eu falei da disciplina, tem uma frase do Chico, não é do Emmanuel, que eu achei fantástica. Ele falou que disciplina não é uma prisão. A disciplina é a chave da porta e ela vai servirá, quando ela servirá você, e você sai quando quiser. Então ele chama de disciplina da chave da porta que vai abrir o caminho para você entrar e sair. Eu achei legal isso. Acho que todo mundo, não sei todo mundo, eu me pego um pouco quando a gente fala de disciplina, mas fez todo sentido, porque a gente tem que ter uma certa organização numa série de coisas. Livro Céu e Inferno, eu já comentei várias vezes, eu gosto muito desse livro, tem passagens fantásticas lá, na segunda parte, a primeira parte é mais difícil. E tem um que eu não lembrava e que, buscando também informação sobre o tema, Justiça das Aflições, gente, chama Código Penal da Vida Futura. Cara, isso é fantástico. Tá ali, é só pegar, já tem lá o Código Penal, são 33 itens. Tá lá o Código Penal. Não querendo saber o futuro, todo mundo quer saber o que vai acontecer, não é assim? Quer lá na cartomante para o cara ler lá o que vai acontecer, tá ali, Código Penal da Vida Futura. Você quer saber se você vai se enrolar ou não? Livro dos Espíritos,
Código Penal tem um capítulo inteirinho, 33 itens. Eu vou só passar alguns aqui. Vou passar todo porque não é o tema, mas dá um tema para falar disso aí. Dá para falar uma exposição só sobre esse assunto. Não há uma regra absoluta. Adorei esse, por isso que eu comecei por ele. Ele é o 12. Você vê que eu pulei vários. Não há nenhuma regra absoluta, nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. Tem regra. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá a recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Bem simples, não é? Bem simples, eu achei muito simples. Deste modo, o espírito é sempre árbitro da sua própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela insistência no mal, pela reclamação, como é que ele chamou lá mesmo? Churume, como é que é? Hã? Queixume, eu achei a palavra tão bonita, queixume. O queixume, insistir, pela insistência no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Simples assim. Bom, deixa eu ver minha hora aqui, porque eu tenho umas coisas legais para falar aqui, eu talvez tenha que pular um pouco. O sofrimento é inerente à imperfeição, então por isso que a gente sofre. Eu não vou ler todos, não. Eu vou pular isso aqui um pouquinho, mas fica a dica, porque vale uma exposição inteirinha sobre isso. Livro do Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, 33 itens, tem um capítulo inteiro. Tem uma outra frase do Emmanuel que é fantástica: mais vale chorar sobre os grilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Adorei essa também, muito boa. Chorar faz parte do processo. E para ajudar a falar das aflições, na parte terceira do Livro dos Espíritos, tem 6 capítulos. Tem 6 capítulos, sim? 6 capítulos. 6 capítulos. É bastante, né? Porque é impressionante. 6 capítulos. Tem quantos capítulos lá? 20, 30 e alguma coisa? Bom, anyway, 6 capítulos. É bastante. E lá tem lista, tem tudo lá. Não tem como, naqueles 6 capítulos, alguma coisa não tocar o coração de cada um de nós. Alguma coisa vai tocar. E lá é um caminho interessante para a gente conseguir entender como é que eu lido com as aflições. Tem uma historinha interessante que eu vi outro dia, de um jesuíta, que eles... jesuítas, que eles faziam... Como é que eles faziam amigo oculto nos mosteiros? Vocês já ouviram essa história? O amigo oculto era assim, cada um listava do outro 10 virtudes e 10 defeitos. Certo? E aí, entregava lá no papel, ninguém sabia quem preencheu, né? E depois cada um ia ler o seu presente, que eram as 10 virtudes e os 10 defeitos. E assim era o amigo oculto dos jesuítas. Não é recomendado fazer em família, amigos de trabalho. Talvez a casa espírita vai dar muito pau, mas pode ser interessante. Talvez não 10, a gente põe 2 ou 2 e 2, né, André? 2 e 2, Mas, não é recomendado fazer em família, mas que eles faziam isso com uma certa frequência. E tem uma outra do Espírito, nessa página se tem uma pérola dessa página dos 6 capítulos lá, é essa, do Espírito segundo, Evangelho segundo o Espiritismo, do Sede Perfeitos, que é essa frase assim, do Kardec, não é psicografar, o Kardec falou isso aqui. O Espiritismo precisa ser bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Eu não sei se o Kardec pensou nisso, ele não pensou porque ele escreveu em francês, mas quem traduziu pensou nisso, não sei se vocês sabem, o mais tem um efeito negativo do que vem anterior, né? É forte essa frase, porque mais, sobretudo, bem sentido. Tem informação, a gente precisa entender. Mas quando a gente consegue trazer isso tudo que a gente aprende para a prática, para as nossas atitudes, é quando vale a pena. É quando a gente está caminhando. É quando a gente está progredindo. Vou pular isso aqui.
tem uma passagem muito legal, mas eu vou pular porque senão não vai ter tempo. Ceifa de Luz, capítulo 27, é outro livro fantástico, também tem umas passagens muito legais lá. Vou passar. Basicamente está dizendo, se eu pudesse resumir essa passagem, capítulo 27 do Ceifa de Luz, todos temos um planejamento. Todos. E ele é simples, mas é simples por demais. Por demais é meu. Ele é simples. O planejamento é o seguinte, é sair dessa encarnação um pouquinho melhor do que a gente entrou. Esse é o planejamento. A gente fica querendo saber, não, mas por que será que eu vim dessa família? Mas por que será que eu fui morar na Austrália? Por que será que eu nasci lá no Sobral? Por que eu estou morando lá em Sobral? Por que eu estou morando lá em Rio Preto? Por quê? Por quê? Por quê? Gente, questiona essas coisas bobas, não. Isso aí já está aí de novo, você não tem como gerenciar. Por que eu nasci assim, né? Como eu sou mais bonito? Sabe essas coisas assim? A gente tem esse questionamento, né? É porque era para ser assim, tudo isso é porque era para ser assim. O objetivo principal da encarnação é entrar melhor do que a gente... sair melhor do que a gente entrou, desculpa. Sair melhor do que a gente entrou. Agora, vamos ser honestos. Chega em casa hoje, dá uma olhada no espelho, sozinho, para quem é casado, espera a outra pessoa sair do banheiro, você entra sozinho no banheiro, olha para o espelho e vamos fazer esse teste. O que eu já melhorei? A gente já melhorou alguma coisa? Não é possível. Se a gente olhar para trás, todos nós melhoramos em alguma coisa. Eu não tenho tempo e nem vou poder discorrer aqui sobre as minhas melhores, que são bem poucas, mas é que eu era bem pior, então, mas enfim. Aí tem uma passagem fantástica, vou falar rapidinho, vou contar essa história. São Francisco, aquele de Assis, estava indo visitar um outro convento, um lugar lá, neve, na Itália, tal. O cara foi lá, chegou no convento, até com as portinhas, com a carrinholinha na frente, o cara bateu lá, o Francisco, não era santo, era o Francisco. Francisco de Assis bateu no negocinho lá, o cara abriu, o cara falou, quem é? Aí o cara, é o Francisco, lá de Assis. Aí o cara, é nada, Francisco vai vir aqui, porque o cara já era famoso e tal, né? O discípulo que estava com ele ficou desesperado à noite, na neve, eles morrendo de frio, o cara ficou doido. Começou a chorar, sentou com eles, mas não vão abrir, já fecharam. Francisco começou a cantar, pular e andar na neve. Já ouviu essa história, André? É ótima, né? Começou a andar, pular na neve. O discípulo desse cara é doido. Esses caras diferentes são meio doidinhos, né? Na verdade. Mas o que está acontecendo, Francisco? O cara não deixou a gente entrar, não vamos passar a noite na neve, não temos nada para cobrir. Como é que vai ser isso? Rapaz, você está pulando. Pai Francisco, eu chamava de pai, né? Como é que é isso? Ele falou, ele diz assim, diz que quando foi questionado, ele disse que nos momentos difíceis é que a gente tem que nos entregar a Deus. Até que enfim eu encontrei esse momento. Vamos só rezar. Vamos entregar a Deus. Ué. A gente tem que se entregar a Deus. Eu achei isso tão forte, essa historinha, tão bonitinha, que eu queria dividir com vocês hoje. Porque a gente tem algumas aflições que a gente, quando se depara com ela, fala... que foi demais para mim, eu não estou preparado para isso. Como é que eu faço agora? Lembra dessa historinha do Francisco? Fala, não, agora Deus está me dando a chance. Então tá, vou provar. Eu vou rezar. É isso aí, ó. Estou aqui, vamos lá. Se é para ser agora, vai ser agora. Estou aqui. Não é assim? História fantástica. E eu acho que em alguns momentos das aflições a gente pode colocar ela em prática. Tem tempo para mais uma passagemzinha aqui. Eu estou marcando aqui, está no reloginho aqui. Estão me cobrando para eu não passar, mas eu não posso passar mesmo. A gente tem que aprender a respeitar o horário. Isso que é disciplina, né? É a chave para a porta. Precisa se disciplinar. Capítulo 2 tem... capítulo 2 não, versículo 28 e 30 do Evangelho de Mateus. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Tomai de vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Foi o cara que disse isso. Mano. Eu aprendi com o Maher também, que ele é friend, né? O amigão, né? É o tal de Jesus que disse isso. O cara não é fraco. Ele disse isso. O que ele queria dizer com jugo? Vamos traduzir. Jugo é aquele negócio que você põe no boi para fazer arado, que é para o cara não sair
da reta. Por isso que o boi não consegue virar, porque o arado puxa ele para frente, empurra ele para frente, nem empurra. Então era o jugo. O jugo do Cristo é o conteúdo moral das suas lições. Evangelizar o coração. Se a gente conseguir carregar o jugo, vou ficar nos conteúdos morais, né? Evangelizar o meu coração, com certeza o fardo, que são os nossos deveres, que a gente pode chamar de aflição de uma série de coisas, vai se iluminando, vai ser mais fácil de carregar. Era essa a minha mensagem da noite. Eu fiquei muito feliz de trabalhar esse assunto. Prometo que vou fazer um sobre o céu e o inferno. Achei ótimo os 33 itens lá das penas futuras, como é que se administra isso. E a mensagem da noite era essa: o que a gente pensa que é aflição, às vezes não é uma aflição. Às vezes ela está fácil para a gente carregar. O fardo é leve. Vamos seguir em diante. E acho que, inclusive, rapidamente para fechar, talvez o Covid, é difícil falar isso porque é extremamente polêmico, mas talvez o Covid não seja toda essa aflição que a gente coloca. Talvez ele seja uma bênção que está à nossa frente para a gente começar a enxergar uma série de coisas. Porque nós todos vamos desencarnar um dia mesmo, né? Parece, eu ouvi dizer. Que a única certeza que a gente tem, nasce e depois desencarna. Alguma coisa a gente tem que aprender com isso. Tomara que a gente consiga tirar proveito e aprender com toda essa nova realidade na qual nós estamos sendo inseridos no momento. Muito obrigado, muita paz no coração. Vou fazer uma oração para a gente encerrar e depois da oração a gente fecha e 5 minutinhos a gente já volta com o estudo nos Espíritos. Obrigado, viu? Coração. Muito obrigado, Pai de amor, pelo dom da vida. Obrigado por estarmos todos aqui reunidos nesse momento da história. Obrigado pela oportunidade da internet, que nos dá essa possibilidade de atingir mais pessoas, conversar com mais pessoas, tocar mais corações, se isso é que é possível. Que o Senhor permita, ó Pai, que os nossos mentores espirituais, nossos amigos, estejam conosco nessa noite, nos inspirando, nos tirando as dúvidas que possam pairar em nossos corações. E que a força necessária para superar as nossas aflições encontrem espaço em nossos corações, que nós consigamos encontrar Jesus em todos os nossos momentos difíceis, encontrar a paz para experienciar da maneira mais suave e mais tranquila possível os momentos de aflição. Que assim seja.